Já de volta com o Giro do Boi e com os sistemas produtivos cada vez mais sustentáveis, cresce o uso de biológico nas fazendas brasileiras. São os inoculantes, pessoal, produtos com micro-organismos como bactérias e fungos, responsáveis por promover o crescimento e o desenvolvimento saudável das plantas. Estes inoculantes já são muito utilizados, nas culturas da soja, do milho e da produção de silagem. Durante a Dinapec 2025, realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Embrapa Soja apresentou uma nova tecnologia para as pastagens, que pode promover o aumento dos níveis de nitrogênio, potássio, fósforo e colocar até 20% a mais de área foliar e biomassa nas pastagens. Mais informações a gente confere agora com o repórter Marco Ribeiro, que conversou com o pesquisador Marco Nogueira sobre esta grande novidade. Bom dia, Marquinho. Olá pessoal, bom dia a todos que estão girando a boiada junto com a gente pelas telas do Canal Rural. Esse material especialíssimo que a gente preparou aqui, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sede da Embrapa Gado de Corte, sediando a Dinapec 2025 e recebendo aqui, gente, diversas unidades da Embrapa em um evento só, em uma feira só, que é a Dinapec. Pra você ter uma ideia, tem 23 unidades das 43 Embrapas no Brasil todo, 23 unidades estão aqui presentes com seus projetos de pesquisa, com seus resultados, seus números, sua comunidade científica toda trabalhando aqui em prol da nossa sociedade, apresentando seus resultados em pesquisa. E a gente vai falar de uma delas. Eu estou aqui ao lado do Marco Nogueira para a gente dilatar um pouco esse papo. O Marco, que vem lá da Embrapa Soja e que atua com soja e tudo que faz parte do sistema de produção que incorporam a soja e também integração e outras culturas, forrageiras, enfim. E a gente queria, primeiramente, Marco, que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês fazem lá, que é muito importante, visto que nós somos o maior produtor de grãos do planeta e a soja, ela transita de várias formas dentro dos sistemas produtivos, Bom, isso mesmo. É um prazer aqui estar com vocês, Muito bom dia a todos. É excelente estar participando aqui com vocês e trazendo um pouquinho mais do trabalho que a Embrapa vem fazendo o Brasil afora, para trazer o produtor brasileiro sempre na vanguarda de tecnologias, sustentáveis, a gente precisa dizer, para aumentar ainda mais a sustentabilidade do nosso sistema de produção, E dentro desse contexto a gente traz aqui bioinsumos, E nesse caso bioinsumos voltados para nutrição de plantas, para promoção do crescimento vegetal. São bactérias benéficas do bem, que o produtor de grãos, o produtor de soja, ele já conhece já há muito tempo, por exemplo, o Rhizobio, o brad Rhizobio, que ele inocula a soja, Só que a gente tem muito mais do que isso, para mostrar. A gente tem, por exemplo, bactérias que ajudam gramíneas, inclusive as pastagens, Então nós começamos lá nos anos 2010 com a Azospirillum, que foi a primeiro inoculante, à base de uma bactéria para uma planta não leguminosa que foi lançado no mercado nacional. De lá para cá vem aumentando, várias empresas entrando na produção, Hoje tem uma gama muito grande aí de produtos biológicos à base de Azospirillum. São os inoculantes, Então, a função do inoculante qual seria exatamente? Bom, é trazer um micro-organismo benéfico para o desenvolvimento das plantas, Essa é basicamente a definição, Então pode ter várias modalidades, No caso da soja, a fixação biológica do nitrogênio, No caso das gramíneas, qual é? Pode ter várias finalidades. Uma delas por exemplo, pode ser mobilização de nutrientes do solo, como por exemplo, nutrientes de menor mobilidade, como o fósforo, Ou estímulo ao desenvolvimento da planta por mecanismos, digamos, hormonais, que essas bactérias produzem, acaba estimulando a planta, ela produz mais raiz. Uma planta com um sistema de raiz mais abundante, ela consegue absorver melhor água e nutrientes e, consequentemente, isso acaba refletindo em produtividade. Eu te pergunto isso porque a gente está bastante habituado a falar sobre inoculante em relação, por exemplo, à produção de silagem, milho, sorgo, milheto, E na verdade é muito mais abrangente que isso, Marco? Nós temos, na verdade, nós estamos vivendo uma revolução dos insumos biológicos na agricultura nos últimos anos, Então vários tipos de organismos, não só micro-organismos, nós temos macro-organismos também, por exemplo, o controle biológico, Está evoluindo muito. Que está evoluindo bastante, E dentro dos micro-organismos nós temos aí essa gama. A nossa especialidade são nesses promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio para leguminosas, E a gente vê que muitas vezes eles combinam, Então, por exemplo, o Azospirillum, que começou lá com milho e trigo no início dos anos 2010,
evoluiu para a co-inoculação da soja, né? É uma tecnologia já adotada em mais de 1/3 das áreas de produção de soja do Brasil, né? E pouco mais de 5 anos isso aumentou tremendamente, né? Então vem sendo utilizado e vem crescendo o uso. Mas a gente vem expandindo, né, comprovando a eficiência agronômica para outras culturas, e é o caso das pastagens, né? Nós começamos lá em 2021 lançando o azospirilo para a reforma da pastagem, para inoculação via sementes, né? Foi lançada a tecnologia, tudo bem, muito bom, resultados muito promissores, mas o produtor chega para a gente e pergunta: poxa, mas eu não reformo o pasto todo ano, e aí, dá para aplicar na folha? Opa! Então isso é mais um incentivo para a pesquisa continuar trabalhando, né, e verificando, fazendo as comprovações, né, dessa tecnologia. E a pesquisa não para, a gente continua avançando, a gente continua evoluindo e chegamos à conclusão que, olha, dá para sim fazer essa aplicação via foliar em determinados momentos e a planta responde também, né? Só que nesse meio tempo, nós melhoramos ainda mais o processo. Nós trouxemos uma segunda bactéria, uma outra promotora de crescimento, com um nome também estranho, né? A gente chama de Pseudomonas. E essa bactéria, essa cepa, né, essa isolada desse micro-organismo, ele traz um benefício a mais. Ela atua também no fósforo. E fósforo para nós é um problema muito sério, principalmente nos nossos solos tropicais, altamente intemperizados, que nós temos aquele problema da tal fixação química do fósforo no solo. Ele fica preso lá, né? Praticamente do fertilizante fosfatado que a gente aplica no solo, a gente consegue recuperar 20%, o resto fica no solo ali e interage, né? E esses micro-organismos, em parte, ele consegue recuperar, mobilizar, digamos, esse fósforo e colocar à disposição das plantas, né? Assim acontece com outros tipos de bactérias, por exemplo, dos colegas da Embrapa Milho e Sorgo, voltado para a planta do milho também, né? Fazendo essa mobilização de fosfato. No caso desse aqui da pastagem, né, essa bactéria combinou bem, né, e a gente viu esse excelente efeito também na mobilização do fósforo. Então, fazendo essa inoculação, nós acabamos ajudando a planta, né? Claro que ele não substitui o fertilizante, né? Mas ele acaba ajudando a planta nos 3 nutrientes exigidos em maiores quantidades pelas plantas: o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né? Então a gente observou com essa inoculação, seja via semente, seja via foliar, um aumento da ordem de 10% do teor de nitrogênio, um aumento da ordem de 11% de potássio e até 30% de fósforo, né? Que é um baita gargalo. Que é um baita gargalo. É uma grande vantagem para essa planta que consegue colocar até 20% a mais de biomassa da parte aérea, né? E essa biomassa, além de maior quantidade, em melhor qualidade, né? Então você oferta mais e com uma forragem de melhor qualidade nutricional também, né? E um outro aspecto que muitas vezes a gente não presta atenção, que está abaixo do solo. Raízes, né? Que é a base ali da nutrição da planta. Uma planta com um bom sistema de raiz desenvolvido, ela tem como explorar e buscar, né, os recursos para desenvolver a parte aérea, né? Então essas plantas inoculadas com essas bactérias, elas conseguem colocar até 30% a mais de raiz. E depois essas raízes, quando vence o seu ciclo, o que elas vão fazer? Elas vão ficar no solo, é material orgânico, né, que vai estimular a atividade biológica, vai permitir a formação de microporos e vai melhorando a qualidade biológica do solo também, associada à química e biológica. Então a gente reúne ali, né, os 3 pilares ali da sustentabilidade do sistema de produção, da qualidade do solo, que é a qualidade física, química e biológica melhorada. A gente tem que cuidar das 3 partes, né? Muitas vezes a gente só presta atenção na parte química, né, fazendo o uso de fertilizantes e corretivos, mas esquece da física e da biológica, né? Então, prestando atenção nesses 3 aspectos, a gente tem muito mais chance de sucesso, né, de tornar o nosso sistema muito mais, digamos, resiliente, né, para a gente atravessar períodos de mais dificuldade, com restrição hídrica, né, esses sistemas mais resilientes, com mais material orgânico, com atividade biológica do solo mais ativa, né, a gente consegue suportar mais esses períodos adversos aí que volta e meia a gente está enfrentando. Isso é muito importante, por isso, né, a gente passa e tem passado por anos com veranicos, com períodos de inverno cada vez mais rigorosos, né, escassez de chuva, ou ela atrasa, ou ela, né, ou ela vem menor, ou ela vem em grande quantidade depois no outro período, enfim, a gente tem vivido isso. E um outro ponto é que a gente tem um grande desafio no sentido de recuperação de áreas degradadas de pastagem. Então, quando você consegue ter um reforço, quando você consegue ter uma tecnologia, uma ferramenta que consegue movimentar melhor para a produtividade, para a disponibilidade maior de nutrientes, principalmente os mais importantes, né, dentro do desenvolvimento das plantas,
vira um grande aliado nesse processo. A gente tem 40 milhões aí, mais de 40 milhões de hectares de pastagem que precisamos recuperar, acaba sendo um grande aliado, né? Justamente. Bom, esse aspecto nutricional é bastante importante, né? Claro que todos os nutrientes, né, são importantes, a gente tem que prestar atenção em todos, né? Mas nesse primeiro momento a gente visualiza esses de maior impacto, né? E a inoculação, né, adequada aí desses micro-organismos ajuda, né, nesse aspecto aí de aproveitar melhor o rendimento. Pra vocês terem uma ideia, no trabalho que a gente começou a fazer lá com os primeiros inoculantes para gramíneas, né, a gente verificou que a inoculação das sementes, ela promovia o dobro de resposta à adubação nitrogenada. Né? Esse nitrogênio vem da bactéria? Não necessariamente. Nas gramíneas, não necessariamente. Pode vir um pouquinho só. Né? Às vezes uma fração muito irrisória frente à demanda da planta. Mas ela prepara a planta para receber esse fertilizante. Ela estimulando essas raízes, né? Essa planta com uma arquitetura de raízes, com raízes mais finas, com mais radicelas, mais ramificações. Essa raiz consegue encontrar mais eficientemente esses nutrientes. E no nosso caso lá, ela dobrou a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado. Né? Uma aplicação de 40 kg por hectare de ureia na época lá do ensaio, né, com a bactéria, com a inoculação, foi equivalente a uma dose de 80 kg de fertilizante nitrogenado, ou seja, dobrou a eficiência do aproveitamento do fertilizante. Né? Então isso é vantagem para todo mundo, né? Porque o produtor se beneficia do fertilizante que ele adquiriu com recursos, né, e não é barato, né, e foi melhor aproveitado no sistema. E esse nitrogênio melhor aproveitado, que virou folha, que virou biomassa, que virou forragem, ele não foi para a atmosfera, ele não foi para a lixiviação, para as águas, né, subterrâneas, ele foi aproveitado no sistema. Então, num ano como esse, bastante importante, que o Brasil vai estar em evidência, né, na COP30, por exemplo, é importante a gente mostrar para o mundo as tecnologias sustentáveis que a gente vem gerando ao longo dos anos, né? E mostrando sim que a nossa produção é sustentável. Nós temos tecnologias desenvolvidas internamente para isso, que aprimoram ainda mais os nossos sistemas de produção, e é isso que a gente precisa mostrar para o mundo, né? Divulgar para eles entenderem, né? Que a gente não degrada, a gente é parte da solução, a gente pode melhorar, a gente pode trazer carbono para o solo usando adequadamente essas tecnologias, essas ferramentas, né? Então, assim, é uma grande oportunidade para a gente mostrar que a gente é capaz, a nossa produção agropecuária é sustentável, o nosso produtor é competente, né? E a gente quer ajudar o mundo nesse sentido. Legal, é um pouco disso, né, pessoal, que a gente está vivenciando aqui nessa cobertura especial da Ginapec 2025. Essa área aqui, por exemplo, Marco, é uma área que vocês prepararam justamente para demonstrar isso com várias gramíneas, né, com várias ferramentas de trabalho que são muitas vezes a ferramenta que o produtor tem no seu dia a dia ali para manejar, e a gente vê que o trem está bonito, né? Essas plantas aqui foram tratadas nesse sentido. Sim, aqui é um plot demonstrativo, né? Mas elas receberam essas tecnologias, essas plantas receberam a inoculação, né? Foi feita essa aplicação durante a implantação da pastagem. As pastagens estão um pouco mais de 50 dias de implantadas, né? Então, outra vantagem, né? Essa pastagem inoculada, ela forma mais cedo, ela cobre o solo mais cedo. Então, o tempo de reentrada dos animais também é mais cedo. Então, você aproveita mais a área, você diminui ali o tempo que o solo está sem a presença do animal para forragear, né? Então, tem toda essa série de vantagens que a inoculação traz também, né, para o sistema de produção como um todo. Mais cedo, com mais massa verde, com mais área foliar, é possível a gente falar em aumento de capacidade de suporte, mexer um pouquinho na lotação? Estamos falando um pouquinho de intensificação também? Sempre com uma forragem com maior capacidade de recuperação, com maior capacidade de formação, uma forragem mais, digamos, nutricionalmente mais vigorosa, certamente aumenta-se a capacidade de suporte. Claro que isso tem que ser testado passo a passo, pouco a pouco, né? A gente não vai fazer um sobrepastejo só porque está um superpastejo, só porque ela está inoculada, né? A gente tem que também dar oportunidade para a forrageira se recuperar, né? E conseguir manter o seu ciclo produtivo, né? Nós não vamos sobrecarregá-la, né? Mas a capacidade de recuperação certamente vai ser maior, porque essa planta está mais apta, né, a adquirir os recursos que ela precisa para recompor a parte aérea depois de um pastejo. Legal. E aqui a gente vê várias ferramentas. Vocês estão trabalhando tanto com braquiárias como com pânicos também?
Nós estamos também extrapolando, né, fazendo os testes para Pânico, né? Então trouxemos aqui o Zuri e o Quênia, né? São dois materiais que também mostram uma grande responsividade, né, uma grande resposta também à inoculação com esse inoculante à base de azospirilo e pseudomonas. Legal. Quando a gente olha para sistemas integrados de produção, até utilizando como exemplo uma própria variedade que é o Integra, que vocês, né, desenvolveram justamente para sistemas integrados, e olhando para toda essa ciclicidade de culturas que a integração envolve, também há um impacto positivo quando a gente fala de inoculação. Sim, lá em Londrina nós temos um experimento já posso dizer que já é de longo prazo. A gente já está com 8 indo para o 9º ciclo, né, de soja no verão, e entra no inverno o milho consorciado com braquiária. Aí temos lá o milho solteiro, que é a testemunha, e nós temos visto que aonde nós fazemos a inoculação da braquiária e do milho, né, a soja colocada em cima já vem produzindo mais, né? Então isso é uma grande vantagem sobre aquele sistema simplificado que muitas vezes a gente vê usando, né? Por exemplo, lá no sul a gente tem muita dobradinha, aqui no centro-oeste também, né? A dobradinha soja, milho solteiro, soja, milho solteiro. Por que não aproveitar uma oportunidade, botar uma outra planta em consórcio, ou aproveitar uma janela, botar um inoculante? Faz o boi safrinha, onde tem essa possibilidade, com certeza, né? Então você tem a oportunidade aí de ter 3 safras, né? Uma de soja, uma de boi e uma de milho em cima disso, né? Então, intensificando o sistema de produção e produzindo mais por área, consequentemente racionalizando os recursos que a gente tem disponível. Legal. Como é que é isso? Olhando um pouquinho para dentro da pesquisa, porque é que você está falando, bactéria X, bactéria Y, descobrimos isso aqui, lá atrás descobrimos tal coisa. Como é que vocês fazem essa pesquisa? Como é que vocês mergulham nisso? Como é que vocês descobrem essas bactérias? É um trabalho árduo de pesquisa, que envolve bastante gente, envolve muitos anos de trabalho, validações, né, no sistema científico, nas repetições e tal. É todo um trabalho bem, né? É um trabalho minucioso, como eu estava dizendo no início. Essa história esse uso de azospirilo começou lá atrás, há mais de 50 anos, né? Uma dos precursores foi a doutora Joana Doberainer, que formou grandes cientistas, e hoje eles vêm atuando e trabalhando, né, nessa linha de pesquisa no Brasil, né? Mas o trabalho do cientista, né, ele é contínuo, né? Ele não pode parar, ele tem que ter uma continuidade crescente. E cada mais tempo dedicado, quanto maior a equipe, quanto maiores as interações, mais a gente tem um volume de informações que a gente pode refinar e sair disso resultados práticos, né? Então a pesquisa ela não pode ter interrupções, ela tem que ter uma sequência de trabalhos, né, para ter um começo, meio e fim, né? E com isso a gente conseguir chegar num resultado prático que vai beneficiar o produtor como um todo, não só na pesquisa agropecuária, né, mas todo tipo de pesquisa é assim, né? Investimentos de longo prazo pode começar de uma ideia que no início é aparentemente maluca, né? Mas na verdade no final ela chega num resultado prático, né? Quem diria que 50 anos atrás nós iríamos ter, né, mais de 50 milhões de doses de inoculantes comercializados anualmente, né? E o produtor usando massivamente esses recursos, né, no seu sistema de produção. Hoje é realidade e cada vez mais. Verdade. Quem diria que 40 anos atrás que a gente, né, sairíamos de importadores de proteína vermelha para maiores exportadores, né, grandes produtores, né, rapidamente chegaremos a ser os maiores produtores de proteína vermelha do mundo também. E toda essa revolução que o trabalho é realizado pela Embrapa nos vários biomas, nos vários setores, nos vários rincões do Brasil poderia, né, estar desabrochando num aumento de produtividade, na produção no cerrado, na transformação, né, de toda essa produção. Então isso realmente é algo fantástico que a gente vê muito aqui, né, espalhado pela Dinapec nos vários projetos de pesquisa. Bom, queria agradecer por esse bate-papo e te perguntar, essa ferramenta já está à disposição do pecuarista, do criador, do produtor rural? Que pé que ela está nesse sentido? Já pode encontrar para poder mexer o doce na sua pastagem ou não? Já, com certeza, já é um material que já é produto comercial, né? Então já está aí no mercado, né? O produto ele se chama Biopasto, né? Ele está à disposição do mercado, procurar aí nas suas revendas, nos representantes, o produtor consegue encontrar e usar sim. Legal, pessoal. Aumento de massa verde, aumento de área foliar, enraizamento e aumento de produtividade dessas áreas de pastagem, fruto do trabalho aqui do Marco e tantos outros pesquisadores. Obrigado
por esse bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho. Quanto tempo de Embrapa já? Eu estou há 15 anos na Embrapa, né? Eu sou um dos mais recentes, né? Antes de mim, muitos abriram pavimentaram essa avenida para a gente chegar nesse sucesso que a gente tem chegado nos dias atuais, né? Mas todo um trabalho ao longo de vários anos, 50 anos de Embrapa, Embrapa Soja 50 anos também, né? Então uma empresa pública aí que está há meio século trazendo tecnologia para o produtor brasileiro para que ele use no seu dia a dia. Obrigado, Marco. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Nós continuamos à disposição na Embrapa de todo o produtor brasileiro. Verdade, temos que ir lá na Embrapa Soja, que lá não fomos ainda, né, Mauro Sérgio? Retorno com você nos estúdios do Giro do Boi, do Canal Rural em São Paulo, um pouquinho do que a gente pôde colher de conteúdo muito relevante para a nossa pecuária, para a nossa agricultura, direto aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dinapec 2025.